Vamos lá, falar sobre esse tema, homem não ama, que eu tô super empolgada pra falar, mas ele é super complexo, as coisas que eu tenho aqui na cabeça. Espero conseguir passar tudo que tá passando aqui. E eu tô falando de uma construção do que é ser homem. Eu tô falando de uma ideia sobre homem e que muitos aprendem que é assim e continuam reproduzindo na vida adulta, mesmo quando tem escolha de não continuar reproduzindo. Então vamos pensar que essa masculinidade, este homem, ele é construído em torno do exercício do poder e não do exercício do amor. Se a gente lembrar de Maslow, da pirâmide de Maslow, a famosa, de que a gente, conforme vai satisfazendo as necessidades mais base, vai criando novas necessidades de nível superior, enquanto a gente não satisfaz essas primeiras, a gente não consegue ir para a próxima, né? E eu gosto muito de usar a analogia dos signos, e mesmo que você não entenda de signo, você vai entender do que eu tô falando aqui. Vamos pensar que o amor é esse gesto de ir de encontro ao outro, esse gesto de entrega e até de dissolução do eu. Quando há um encontro profundo, real, de conexão, essas duas pessoas investem as suas energias vitais uma na outra e há uma espécie de fusão. E para isso é como se elas, por um momento, abandonassem este eu para ir de encontro ao outro. E aí este eu antigo já nem existe mais, porque ele sofre uma transmutação. E eu aqui não estou falando de dinâmicas tóxicas de dependência, em que as pessoas negam sair deste estado fusional. Elas desejam permanecer nesse estágio fusional para que essa sensação tão gostosa não passe. Por quê? Porque carregar este eu que tem toda hora que saber de si, que se orientar, que se energizar, que ser independente, dá trabalho, não dá? E é uma sensação muito boa, muito gostosa. Quem já viveu sabe este estado fusional de abandono deste eu. Ok, mas não é saudável permanecer nele. Só esse grande parênteses para a gente não se confundir. Mas é este movimento de fusão, de abandono deste eu para ir de encontro ao outro, que é o gesto do amor, né? Dar espaço para receber o outro, dar espaço de si para receber o outro. E é este movimento que este homem não está preparado para fazer. E aí eu vou retomar o papo dos signos, vamos pensar que Áries, que é o primeiro signo, é a energia do próprio eu. Eu sou fogo. Touro, eu tenho segurança, etc., estabilidade, terra. Eu não saio deste lugar. Eu sou fixo, né? Gêmeos, que por um movimento intelectual da mente já começa um deslocamento em direção ao outro. Ele quer conhecer, ele é curioso, ou seja, ele já é um indivíduo. Ele já tem as coisas que ele precisa para estar seguro, para estar confortável. E aí ele se desloca em direção ao outro, porque a gente vai passando de uma necessidade para outra. Ninguém quer ficar parado no mesmo lugar se a pessoa está em busca de ascender. Isso é um movimento natural do humano, tá? Querer mais. Então, há um deslocamento em Gêmeos de curiosidade sobre o outro. E Câncer, signo de água, há um movimento emocional em direção ao outro. Esta energia vital que estava investida em si
passa a ser investido no outro. E nessa magia que acontece quando você olha para aquilo que está além do teu universo. É por isso que também a gente fala, quando a gente fala de amor, a gente fala em sonhar, em criar, em imaginar, onde tudo é possível. E quando a gente está apaixonado, a gente se envolve nessa atmosfera onírica de sonho, imagina as melhores coisas. Por isso que é tão potente, tão forte essa energia do amor, porque ela consegue mobilizar o que há de melhor na gente, a nossa esperança de encontrar aquilo que a gente precisa, né? Diz que que nós somos indivíduos que temos faltas, e pode ser. E esse movimento de ir em busca é aquilo que faz a gente ir encontrando coisas pelo caminho, que a gente às vezes não quer largar depois que encontra, né? Mas é essa trajetória, e se transformando e caminhando, continuar caminhando. Ok, vamos voltar para o papo do homem. Isso que a gente construiu sobre o que é ser homem está preso na energia do eu e não consegue superar, porque este homem nunca é suficiente, porque ele sempre está querendo afirmar e afirmar e reafirmar este eu, como se nunca fosse suficiente. É essa construção, cada vez mais individual, cada vez mais autônomo, cada vez mais forte e impenetrável. E além dessa construção sobre ele ser muito forte, essa positivação do lado do investimento em si, há uma negação também do feminino. Este feminino que é rejeitado nessa cultura. Tudo o que vem desse feminino é rejeitado. E o que vem do feminino? Este gesto que carrega muita humildade, que carrega a dissolução deste eu que não se quer abandonar ali, para poder se transformar. A gente nessa sociedade de hoje, a gente constrói várias cenourinhas para ir buscando, né? Para mulheres, né, essa construção sobre o que é ser mulher, a cenourinha do corpo perfeito e de outras coisas mais que a gente permanece o tempo todo correndo atrás e nunca chega, né? Nunca chega este padrão de beleza que é realmente construído num lugar que não pode ser atingido, é por isso que nunca chega. E para os caras, para os homens, a mesma coisa, isso nunca chega. O homem que permanece procurando e perseguindo este poder, que nunca fica satisfeito, ele vai ficar nessa roda perseguindo o próprio rabo e fazendo das relações afetivas dele uma forma, mais uma forma dele provar este poder, se provar poderoso. Então, ele faz uma espécie de soldado em conquista de território. Ele vai lá, encontra uma parceira e quando ela está conquistada, ele parte para a próxima. E o que é este movimento de conquista? É justamente fazer o outro ceder lugar de si, esse movimento do amor, para que ele entre, né, penetre, conquiste aquele território, não fazendo o mesmo movimento recíproco de também se abrir e se transformar. E aí ele vai para a próxima, conquista, joga fora, não é suficiente e vai para a próxima. E muitas vezes esse padrão é super inconsciente. Automaticamente, quando a pessoa começa a amá-lo, ele se desinteressa, porque ele já conquistou, porque era sobre poder e não sobre amor. E quanto mais este homem é ferido em relação à imagem que ele tem do próprio poder, se ele foi rejeitado, se ele é um homem fora deste padrão do que é ser homem, mais ele tem esta gana de querer reafirmar este poder. E mais ele pode ser violento nessa luta, nessa conquista. E é realmente um movimento de
destruição mesmo, né? Porque quando apenas um lado se faz o movimento de se abrir e se deixar, eu tô falando deixar de lado com muitas aspas, tá? Quando só um lado deixa de si e vai em direção ao outro, ele tá deixando coisas para trás para ganhar coisas novas. Então é um gesto de muita coragem, o amor, porque a gente não sabe o que vai encontrar lá. E se a gente encontra o nada, se a gente encontra o vazio, se a gente encontra, na verdade, uma pessoa que vai embora e que não entrega nada, o que aconteceu? Você só perdeu. E o que acontece? A gente pode muito se confundir com o homem que está procurando poder e não amor, porque ele parece apaixonado, ele parece estar amando no começo, quando ele ainda está tentando a conquista. Sabe por quê? Porque como se trata de poder, quem que ele vai amar? A pessoa poderosa, a mulher poderosa. E na verdade, ele não está amando, ele está admirando. Ele quer ser ela, ele quer aquele poder para ela. Ele está ali lutando no fim das contas, para provar quem é o mais poderoso. E se ele te enxerga mais poderosa do que ele, então ele não vai te amar, ele vai se redimir diante de você. E é por isso que um homem deste, apaixonado, é um homem que parece um vassalo e não um amante. É um homem que beija teu pé, que te endeusa, que te admira, que tem aquele olhar distante, como se ele estivesse lá embaixo, como se ele fosse um ser inferior. O que aconteceu aí? Mesmo que ele não entenda, que ele não perceba, ele estava em disputa para poder se afirmar. Como a dinâmica do poder é ou tá comigo ou tá com outro, se não tá com ele, se ele não conseguiu, enquanto ele não conseguiu, então ele automaticamente vê o poder em você, porque você que ganhou, vamos dizer assim, porque você não quebrou, você não se abriu, você não abandonou a si mesma para ir de encontro a ele, você não cedeu o seu eu para ir de encontro a ele. E ele vê isso como um gesto de poder. De fato, é uma escolha, porque quando eu me escolho abrir para o outro, eu aposto que lá tem algo muito valioso a ponto de eu deixar esse investimento narcísico em mim de lado para ser motivada a este algo novo, para fazer essa aposta. Mas quando eu não faço essa aposta, eu falo não. Eu prefiro ficar com isso aqui que eu tenho, que eu acho que isso é melhor. Porque o que essa pessoa me apresenta não parece bom o suficiente para eu fazer o movimento, para eu me abrir para o amor. Então ele vê esse gesto como um gesto de poder, de fato. E se você, em algum momento, decide que você vai se abrir para este homem, que você vai amá-lo, que você vai fazer esse investimento nele, é a pior decisão que você pode tomar. Porque o que ele vai fazer com você? Ele não vai te amar de volta, ele vai te rejeitar. Porque ele não vai ver mais aquela pessoa que ele admirava. Ele vai te ver sem poder. Por quê? Porque ele está cego e ele não reconhece a energia do amor. E ele não sabe o valor da energia do amor. Então ele não reconhece que o gesto que você está fazendo de amor também tem poder, também faz parte da vida. E é um gesto de muita coragem e que leva a gente para lugares melhores muitas vezes. E só quem está preparado consegue fazer e que ele não consegue. Então ele ainda não se satisfez, ele ainda não encontrou este valor nele mesmo, não está suficiente, ele ainda precisa se provar, se provar, se provar, se provar, e nem imagina quão poderoso, quão significativo é estar satisfeito consigo mesmo e ter coragem de
de se abrir para o novo e fazer essa transformação e se dissolver e depois se construir de novo e criar um mundo e fazer essa roda girar. Essa magia maravilhosa que a mulher tem, que o feminino tem, que as pessoas que conseguem entrar nessa energia fazem. A gente precisa amar quem tem condições de amar, quem já valoriza o amor, quem já está satisfeito consigo, está pronto para fazer isso. E, mesmo para as pessoas que estão prontas, amar aquilo que vale a pena também, né? Aquilo que oferece substância suficiente e que oferece a substância certa para a gente encarar essa coisa tão transformadora, tão desestruturante também que pode ser o amor, para encontrar essa coisa nova, alguma coisa que vale a pena a transformação. Estes homens que buscam apenas o poder não valem nem um pouco. Eles parecem, né, ter valor, mas é o valor limitado, né, que eles estão procurando e que nunca é suficiente e que não conhece uma parte da existência humana que é tão valiosa. Então é isso. Me comentem aqui, é importante que vocês ajudem o canal a crescer, dá um like aí para ajudar o vídeo e, claro, né, se você gostou do conteúdo, quero likes sinceros e comentários também. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou, se você achou que faz sentido, isso tudo, tá bom? Um beijo.